Olá, meu nome é Thalita Pombal, eu sou terapeuta e nutricionista e hoje nós vamos falar sobre filtro emocional negativo. O que vem a ser uma pessoa que tem esse filtro emocional negativo? Ela está sempre focada em pensamentos negativos, né? Quando a gente fala de pensamentos negativos, a gente fala desde o momento que a pessoa acorda até o momento que ela vai dormir. São pessoas que estão sempre buscando informações, notícias tristes, gosta de filmes muito negativos, muito dramáticos, tá sempre atrás de algo sensacionalista e pior, tá sempre se olhando como algo negativo. Ela tá sempre olhando o copo meio vazio. Talvez você tenha algum desses padrões ou talvez você já conseguiu se libertar dele. Mas a verdade é que a pessoa que tem esse filtro de pensamentos negativos, ela tá sempre focada no futuro ruim ou no passado que também foi ruim. Então é aquela pessoa que normalmente ela se cobra de uma palavra que ela falou para alguém ou de um não que ela deu, mas uma coisa que para todo o resto do mundo não tenha tanta importância, mas essa pessoa se cobra por uma falha mínima que ela cometeu e ela não aceita essa falha. As pessoas que têm esse pensamento negativo, elas estão sempre pensando no futuro como algo trágico, como algo que não vai dar certo, que elas vão sofrer e as coisas não vão caminhar, ou seja, tá sempre olhando o lado ruim das coisas. E isso traz para a pessoa um fardo muito pesado, uma rotina muito cansativa, muito desgastante, que não ajuda em nada, para ser bem sincera. Quando a gente pega um copo e olha ele meio vazio ao invés de meio cheio, a gente está sempre olhando o lado ruim das coisas. E é claro que tudo na vida tem seu lado bom e o seu lado ruim. A rosa tem a beleza dela, mas também tem o espinho. E quando a gente foca só no que tem negativo, no que nós temos de negativo, no que o mundo tem de negativo, é como se a gente tivesse âncoras nos nossos pés, nos puxando e prendendo, e as pernas vão ficando cada vez mais pesadas. Isso se torna cansativo, se torna uma rotina extremamente desgastante. Então, se você está focando em notícias ruins, não consegue. Alguns clientes chegam para mim que não conseguem parar de assistir jornal e eu falo: caramba, como você consegue assistir jornal? Né? Porque o jornal ele é sensacionalista. Thalita, mas como você fica informada se você não assiste jornal? Eu falo, eu pesquiso quando me interessa. Né? Quando é um assunto que me interessa, eu pesquiso em fontes seguras. Mas eu evito assistir os jornais sensacionalistas, ficar vendo tanta coisa trágica, tanta coisa pessimista. E muitas vezes são situações que você não pode mudar, que eu não posso mudar. Então, para que eu vou focar nisso? E quando a gente pensa e lembra que tudo aquilo que a gente foca expande, pensa bem numa pessoa que está a todo momento pensando coisas negativas, a todo momento focando no que ela faz de ruim, no que ela faz de errado. Essa pessoa só está evidenciando ainda mais o que não é bom e ela está trazendo cada vez mais para a realidade dela coisas ruins. E às vezes as pessoas falam, nada de bom acontece na minha vida, mas porque ela tá com o filtro do pensamento negativo, o filtro dela tá tão negativo que às vezes ela tem oportunidade e ela não consegue enxergar, porque ela tá focada no negativo e ela não consegue ver, é como se ela tivesse com um tampão. E aqui tá a oportunidade, fora da zona de conforto. Tá do outro lado, mas a pessoa insiste em ver só deste lado. Então, quando a gente fala do filtro emocional negativo, é muito importante a gente entender que não muda do dia para a noite. Às vezes você tem esse padrão desde criança, às vezes é o que você aprendeu com seus pais. Nós precisamos ser, isso não é pessimismo, é realismo. Temos que pensar no pior, porque se vier o melhor, nós estamos no lucro. Quem não ouviu isso quando era criança? Mas muitas vezes a gente cria um filtro e a gente fica só nisso, pensando só no pessimismo, só em tudo de ruim que pode acontecer, só na pior faceta da história. E a verdade é que pode ser mais leve, pode ser melhor. Então, se você quer deixar os pensamentos negativos, se você quer ir liberando isso aos poucos, porque, gente, não tem milagre, né? Não tem um e você para de pensar em coisas negativas. Isso é treino. A realidade que nós temos hoje, que nós vivemos hoje, ela pode ser mudada, ela pode ser moldada. O que nós precisamos? Primeiro, identificar que a gente tem esse padrão, né? E parar de contar mentira pra gente, de falar assim, ah, mas esse padrão que eu carrego, Thalita, ele me protege.
Ele me protege de me decepcionar com as pessoas, porque eu já imagino o relacionamento, que o relacionamento vai ser decepcionante. Só que você vai transformando toda a sua todos os seus relacionamentos, toda a sua vida em coisas negativas. Se você entra num relacionamento já achando que vai se frustrar, que a pessoa não presta, que não vai dar certo, como vai dar certo? Você caminha e desenha toda a sua vida antes dela existir. Então é como se fôssemos um arquiteto, né, que desenha antes de realmente realizar. E você é o arquiteto da sua vida. Então, se você quer ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, uma vida mais feliz, você precisa mudar a arquitetura do negócio, a realidade que você está criando. E como você muda isso? Trocando os seus pensamentos. Então, como você vai fazer? Toda vez que você pensar em alguma coisa, você vai ficar atento, fazer atenção plena aos seus pensamentos. Toda vez que você pensar uma coisa negativa, você vai pensar em outra positiva. E não é uma coisa só, você precisa de 5 para equilibrar uma coisa negativa. Olha como essa balança, olha como a balança é pesada. Para cada um pensamento negativo, você precisa de 5 para fazer o equilíbrio ali. Então, pensa numa pessoa que vive de pensamentos negativos. Ela tá com uma âncora ruim e daí muda seu posicionamento. A pessoa negativa, normalmente, ela já fica mais fechada, ela tá sempre rígida, porque ela sempre acha que alguma coisa ruim vai acontecer. E a verdade é que a gente fica focado em um mundo perfeito que não existe, que não existe. A vida é erro, as pessoas erram e não adianta a gente focar no negativo. Então, se você quer sair desse padrão, primeiro ponto é atente-se aos seus pensamentos. E toda vez que você se pegar pensando em alguma coisa ruim, você vai se questionar. Mas por que eu tô pensando que eu não sou boa o suficiente? O que prova que eu não sou boa o suficiente? Começa a se questionar. Toda vez que você pensar numa coisa do passado, mas o passado já foi, você pode voltar? Você pode voltar e resolver? Se é um caso que você pode pedir desculpa, ok, vai lá e pede desculpa. Mas às vezes você está se culpando de uma coisa que não tem nem como você voltar. Você se culpa de uma piada que você fez com um amigo lá quando você tinha 10 anos, você nem tem mais contato com a pessoa. Por que você se cobra até hoje? Por que você está preocupado que o futuro não vai ser bom? Que o futuro vai ser sofrido? Se a gente não sabe nem se nós chegaremos no futuro. O futuro, quando ele chegar, já é hoje. Então começa a focar no momento presente. Ancore no presente. O que você pode fazer de melhor e diferente no seu presente? O futuro não importa, esse não existe. Quando existir, vai ser hoje. Foque nisso, preste atenção no que você está pensando e questione os seus pensamentos. Assim você vai começar a ter percepção do quanto você está focada e no quanto você está com um filtro de pensamentos negativos. E a partir do momento que você vai conseguindo trocar pouco a pouco esses pensamentos e começa a se questionar por que eu estou falando coisas ruins, qual o sentido disso? Qual a palavra que eu posso colocar no lugar? E vou te dizer mais, a pessoa que ela tá com filtro negativo, ela começa a ver que nas situações que ela não pode se atacar, ela ataca o outro. E daí você grita com o outro e não percebe que aquele grito era com você mesmo. Então a gente precisa se atentar aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Quais são as emoções que vêm depois que você foca nesse tipo de pensamento? Quando você começa a prestar atenção nisso, você vai ver como você vai rebaixando esse tipo de pensamento, esse tipo de crítica aos poucos e vai ficando mais leve, ok? Essa é a minha dica de hoje. Até a próxima aula.